Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Consignado Inteligente, tudo bem com vocês? Dia muito importante hoje que eu vou fazer esse vídeo aqui, é um dia onde vem a notícia de que a PF está finalizando os trabalhos de investigação na questão do indiciamento de Jair Messias Bolsonaro em relação a vários crimes que estão sendo imputados ao ex-presidente da República, e aí eu tenho que trazer um vídeo para vocês esclarecendo toda essa situação e trazendo o fato que não quer calar até hoje. Desde 2018, Adélio Bispo está preso, confinado, ninguém fala com ele, e enfim conseguimos dois depoimentos muito importantes do próprio Adélio Bispo para você montar esse quebra-cabeça. Mas antes de mais nada, quero pedir sua inscrição aqui no nosso canal, tá? É um canal jornalístico, meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista aqui de São Paulo, e estou em cima desse caso há muito tempo, tá? Já mostramos vídeos aqui com a irmã do Adélio Bispo, com o meu colega jornalista Joaquim de Carvalho também entrevistando ela exclusivamente, e hoje a gente traz essa notícia e o depoimento, ou melhor, os depoimentos de Adélio Bispo. Você vai ouvir da boca dele, você vai poder tirar sua conclusão se ele realmente é maluco, se ele realmente planejou sozinho aquela situação ou se ele planejou a mando de alguém. Hoje você vai sair daqui com essa resposta. Esse é meu intuito, meu objetivo. O que eu peço para você, comente aqui do lado, deixe a sua opinião em relação a tudo que você vai ouvir a partir desse momento e, claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que a gente está em cima e está apurando todas essas situações para trazer a verdade do Brasil, tá? Faça também seu superchat, se assim você quiser contribuir com o desenvolvimento do nosso canal. Mas vamos lá. Então, hoje a PF divulgou que está finalizando os trabalhos para investigação da questão do Bolsonaro ter cometido uma tentativa de golpe, da questão do Bolsonaro em relação às joias, da questão do Bolsonaro em relação à falsificação da carteirinha de vacinação da Covid, sendo que ele sempre falou que não tomou a vacina, apareceu uma carteirinha falsificada. E vi uma fala também muito preocupante do presidente Lula, muito empolgado e efusivo em uma manifestação pública, né, como bom sindicalista que ele sempre foi, para mobilizar a opinião pública, falando que quando o Bolsonaro sumiu depois do término da apuração das eleições, na qual deram a vitória para o Lula, esse sumiço foi a tentativa de golpe do Bolsonaro. Ele se exilando ali nos Estados Unidos foi uma tentativa de golpe, segundo ele, para impedir que a faixa fosse passada para o Lula, né? E eu vejo com muita preocupação essa questão, e tenho que externar para você. Primeiro que eu não sou advogado do Bolsonaro, não sou amigo do Bolsonaro, sequer conheço o ex-presidente, porém tenho que trazer aqui uma questão para você refletir. O que eu vejo? Lula faz de tudo para prender Bolsonaro. Bolsonaro é inelegível em 2026. Qual é a preocupação de Lula? Isso é questão de filosofia. Quem estudou um pouquinho de filosofia, né? Penso, logo existo. Então vamos entender o que o Lula quer com isso. 2 pontos. Já vou passar o vídeo do Adélio, tá? Só para contextualizar e atualizar isso, porque você fala, pô, tá falando de um caso lá de trás? Espera aí que a gente está falando de hoje aqui também, tá? Então, o Lula conseguiu ineleger o Bolsonaro via STF. Está inelegível, beleza, tentativa de manipular ali com os generais, com os coronéis, aquela questão dele pedir o voto manual. Ok, o Bolsonaro aceitou, ele está inelegível. Qual é a preocupação de Lula? 2. Primeira delas, o poder de influência nas eleições de prefeitos, vereadores, agora no ano de 2024, em outubro. Essa é a primeira preocupação. Ele sabe que mesmo inelegível, o Bolsonaro tem uma força política muito grande e pode eleger candidatos da direita. E isso é muito baixo nível, porque é uma questão de monopolização que a esquerda tenta fazer. Prende o líder da direita, enfraquece a direita e assim a gente elege quem a gente quiser. Isso é praticamente, na minha visão, uma tentativa de ditadura, que você quer só o seu poder. É como se você tivesse uma padaria na sua cidade e impedisse que qualquer outro montasse uma padaria que vende o pãozinho doce, sendo que você vende o salgado e acha que o salgado é melhor. A esquerda quer monopolizar uma situação na qual a direita eu nunca vi tentar bombardear a esquerda no sentido de neutralizar os seus rivais, os seus concorrentes. E a segunda preocupação é fazer do Bolsonaro um preso, como Lula foi 600 dias. Mas Lula não foi preso do nada. Teve crimes muito bem imputados a ele ali, a Lava Jato julgou, depois acabou tendo aquele problema do Bolsonaro nomear
o Sérgio Moro para ministro da Justiça, ou melhor, um super-ministro da Justiça, e acaba validando, sim, esse discurso da esquerda de que tudo aquilo foi um golpe, né? Na verdade, eu acho que foi um erro do Bolsonaro ter tirado o Moro ali da Justiça para ir para o Ministério, né? E depois Moro ainda meio que traiu o Bolsonaro nessa ideia de querer sair candidato, até saiu pré-candidato a presidente e depois desistiu e virou senador, como é hoje. Então essa foi uma escorregada natural da direita, porque a direita não está acostumada a ocupar o poder nesse país. A gente teve o Fernando Collor de Mello, que entrou ali na direita com uma esperança absurda do povo, e foi lá e em pouco tempo foi empichado por crimes também. Então a direita sempre é vista com receio no país. Porém, você acha que o nosso país está no melhor do mundo, com a esquerda no poder novamente? Você acha que os 30 anos de esquerda foram o que a gente tinha de melhor nesse país? Se você acha tudo isso, fala aqui para mim. Eu acredito que a gente tem muita coisa melhor para colher no nosso país. Então essas são as duas preocupações de Lula, e por isso que ele quer colocar Bolsonaro preso de tudo quanto é jeito. Não vejo sentido na prisão do Bolsonaro. Acho que Lula deveria pensar mais no nosso governo atual, colocar dinheiro na economia, bombar a economia, e não ficar pensando em subornar meios de comunicação com anúncios do governo. A Globo já está cheia de anúncio, a Record, o SBT, as TVs abertas todas. E aí você vê jornalistas com muito zelo a falar do Lula, até mesmo quando ele escorrega e fala besteiras, como a besteira que ele falou contra os judeus, né, do pessoal de Israel, sendo a favor do Hamas. A gente vê com muito zelo, enquanto com o Bolsonaro, como ele não dava dinheiro para anúncio na mídia, era cacete todo dia no ex-presidente. E isso é uma covardia. E eu, como jornalista, tenho que ficar do lado que não tenho anúncio de ninguém no nosso canal. O meu anunciante é você que me assiste, então é por isso que a gente tem esse papel de informar você com isenção. O Lula foi preso com a Dilma no poder, né? Então ele foi preso porque a esquerda estava dando uma continuidade e posteriormente houve o impeachment da Dilma. Então precisava parar aquela roubalheira, aquela bandalheira na Petrobras, senão o nosso país ia para o buraco. O Bolsonaro pode ser preso sem estar à direita no poder, simplesmente por ser um influenciador político como ele é hoje. Então isso também, para mim, não é justo. É uma injustiça, é uma covardia da esquerda, um abuso de poder, um abuso de autoridade. Essa é a minha visão jornalística, independentemente de lado político. Eu não vi em momento algum o Bolsonaro querer prender de volta o Lula quando ele foi solto, né, no meio da sua presidência, e não vi essa raiva pessoal em relação a ninguém quando o Bolsonaro ocupou o seu governo. Eu vi sim escorregões, mas vi sim preocupação em fazer o melhor dentro de um governo de 4 anos que teve 2 para governar e 2 para gerir uma pandemia. Essa é a minha opinião, deixe a sua aqui. Mas vamos ao que interessa, o teor dessa live não é essa questão, só uma contextualização de atualização. Vamos ao depoimento que Adélio Bispo, preso, tentativa de homicídio, um arquivo vivo da nossa história, um cara que mudou a política brasileira recentemente através do seu crime ou da sua tentativa de crime. Na verdade é um crime, né? Não conseguiu consumar o homicídio, mas ele é ele teve uma tentativa de homicídio ali imputada a ele. Falam que ele é louco, falam que ele é maluco, e eu precisava ouvir esse cara. E finalmente eu consegui acesso a 2 depoimentos de Adélio Bispo. Não é ninguém falando por ele, não, é ele mesmo. Então é muito importante que você fique aqui comigo até o final, deixando seu joinha, se inscrevendo e fazendo seu comentário. Se você achar justo, compartilhe com os amigos aí nos grupos de WhatsApp. Vamos lá? Fala pra gente aí, ô picareta, o que foi que você quis fazer na barriga do presidente Jair Messias Bolsonaro? Matéria da Veja, tá? Vamos assistir junto e vamos tirar as nossas conclusões. Dia 6 de setembro de 2018, ex-garçom Adélio Bispo, 42 anos, tentou matar o então candidato Jair Messias Bolsonaro. O ataque aconteceu no centro de Juiz de Fora, preso em flagrante, ele foi considerado inimputável pela justiça. Hoje está internado no presídio de segurança máxima em Campo Grande. 2 anos depois, o crime ainda é motivo de polêmica envolto em alguns mistérios. Ao esfaquear o presidente, Adélio teria agido sozinho ou a mando de alguém. A Polícia Federal garante que foi uma ação isolada. Veja revela os principais trechos do depoimento em vídeo que o agressor do presidente prestou às autoridades encarregadas da investigação. As cenas inéditas revelam como uma mente perturbada, guiada por uma imaginária conspiração, mudou de alguma maneira a história recente do Brasil. A premeditação do crime. O senhor pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito presidente, quanto? 2 dias, 3 dias antes, quando eu vi a notícia.
Você ouviu aquele outdoor? Você tirou foto? Vi o outdoor, vi jornais, vi internet. O outdoor, porque eu estava passando por ele. Foi depois, o outdoor eu só vi depois. Não sei se foi depois que eu vi pelo jornal, eu vi pelo jornal. Depois que andando pela cidade toda. O outdoor ali. Aí só resolveu. Eu resolvi fazer a fala. E pensou em comer o quê? Não, eu já estava com isso na cabeça Desde quando? desde que eu vi o jornal. Vi no jornal, Mas essa ideia surgiu em Juiz de Fora. E a motivação naquela que você levou a ter as duas. Seja a política e a religiosa. Bolsonaro é um impostor. Bolsonaro é um impostor. O Bolsonaro, ele se tentou passar aí por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente, o pessoal aqui não está achando isso. Aí veio uma revista com ele também, quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no Rio de Janeiro, pelo Everaldo, o pastor Everaldo, mas se infiltrou no meio evangélico. Ele parece que ele é igreja do Santo Rafael, não sei se você alguma coisa assim. Mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse evangélico. Ele tentou plantar essa imagem de que fosse. Então, impostor. Eu vejo um impostor para tentar se apropriar do voto no meio protestante, que a gente tem todos que parece que se vai mais de Juiz de Fora. a lutadora Floriano, Fora não, você não chegou a comentar ninguém? não, eu coloquei isso, né? Então, você tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. Ele disse, para ter ficado surpreso. Eu tinha política, eu tinha interesse, na verdade, dar uma mesma e mexer o tempo. Esse tinha interesse. Esse não tinha interesse. Você está arrependido hoje? Não, o Rodrigo dizer que eu me arrependo do fato, não me arrependo. Esse cara não é maluco. Você vê que ele não é maluco, ele raciocina, ele chama até de doutor Rodrigo. A pessoa ele chama pelo nome. O candidato Bolsonaro, não sei se você afirma que foi você que postou esse Foi. Nessa época você não tinha essa ideia ainda de tentar matar a vida dele? Não. Digamos assim, teve uma vez em que duas vezes em que eu postei em relação à questão. Uma das vezes quando ele ameaça o MST. Onde ele está com um vídeo dele, mostra uma pistola, um fuzil, diz que se eleito no primeiro momento cidadão, né, vai ter uma pistola, uma daquela do. E o cara que vai ter, o produtor rural, vai ter um fuzil daquele. Né? Ele diz, cartão de visita de invasão de terras, é isso aqui. Então, aquele vídeo ali eu posto, ainda falo, ainda sugiro literalmente que o MST tem condição de fazer uma vaquinha para mandar a pistoleira e mandar, né, atrás do Bolsonaro. Mas nesse momento você já tinha realizado a morte dele? Eu vi eles chegando, tinha uma multidão ali na porta da Câmara Municipal. Aí começaram a gritar mito, mito, eles subiram em cima do carro. Aí eu ouvi umas vozes gritando lixo, lixo. Aí eu olhei para trás, tinha um pequeno grupo de pessoas, né, moças, gritando lixo, enquanto alguns apoiadores dele gritavam mito, tinha o pessoal gritando lixo. O próximo, bem atrás de mim, tinha um policial militar fardado. Eu falei, pô, eu vou tomar uma rajada na nuca. Eu já esperava isso, tomar uma na nuca. Só que não deu para se aproximar. Mas ali você já estava enfrentando, já estava com a faixa. Pensei, mas se eu tivesse uma arma de fogo, seria inevitável. Então, a distância era curta para chegar relativamente era muito para chegar com a faca, mas curta demais se tivesse uma arma de fogo. Só que é aquela coisa, tinha um policial atrás de mim, eu devo tomar, sacar. Se eu tivesse uma arma, sacasse, se não fosse muito rápido, ele me derrubaria antes. Porque a distância dele para mim tinha. Prestem atenção nisso. Um louco, um cara que é lunático, pirado, como estão colocando ele agora, imputável por ser maluco, não tem medo de morrer. Ele está mostrando que ele tinha medo de morrer se ele atacasse o Bolsonaro com um militar armado nas costas dele. Ou seja, esse cara tem raciocínio lógico. Ele não é maluco, tá? Como estão falando que ele é, não. Muito pelo contrário, ele é muito estrategista, pelo pouco que eu ouvi aqui. Eu não assisti essa entrevista antes de vir aqui com vocês, tá? Tô falando pelo meu filho aqui, pelo meu
não vou jurar por Deus, não, porque não vamos pôr Deus no meio disso. Mas pelo meu filho, pela minha família, eu não assisti antes, para a gente ter o impacto junto. Aqui você está vendo que o depoimento dele mostra que ele fala coisa com coisa, tá mais para um fanático religioso e político do que para um maluco desconectado da realidade. Vamos lá. Uma linha de fogo aberta, digamos assim. Eu cheguei ali alguns minutos antes dele, né? Poucos, quase que juntos, poucos minutos antes dele começar. E aí, o pessoal empurrando, parece que ele se assustou com a atitude da multidão. Jogaram ele para dentro da Câmara Municipal. Vai ter jeito. E aí eu comecei a desistir. Não vai ter como passar por esse povo, fechar as portas da Câmara. Aí passou um pouco abrindo, ele saiu lá no ombro de um cara, e a multidão continuou tentando aproximar, assim foi. E durante essa passeata, você tentou quantas vezes aproximar? Eu não consigo me lembrar. Mais algumas vezes. Eu tentei, tinha um momento que eu achava que ia dar, mas calculava o movimento do braço, não dá para alcançar. Chegou a sacar? Não. Aí eu mexi, pensei. Aí teve uma senhora que passou mal, a multidão estava esmagando todo mundo, a senhora ali passou mal. Forcei, ajudei, tirei ela do meio da bagunça, coloquei ela a segura e tentei entrar de novo. Ele ajudou uma senhora que estava no meio da multidão antes de esfaquear. Falei, dá para tentar. Acabei atingindo algo, né? Assim, de uma forma meio distante relativamente, mas atingindo algo. Não imaginei, veja bem, eu saí de casa, eu tinha certeza que eu não vou para cá. Eu tinha certeza que eu não vou para cá. Então, no Facebook, a última coisa que eu postei foi um tchau. E eu ia colocar um adeus. Eu falei, não, vou colocar só um tchau. Eu coloquei um tchau. Foi a última postagem que eu fiz no Facebook. Porque eu sabia, pelo menos eu tinha certeza que eu sabia. Eu acreditava nisso, que eu sabia disso. Entendeu? E também não esperava, e para minha surpresa, do vivo, né? Com esses problemas todos aí do vivo. O fato, uma coisa que eu não conseguia, eu esperava ser agredido pela polícia, fuzilado pela polícia. Eu achei que ia tomar um monte de tiro, literalmente. Então, um PT é menos ruim do que um PSD no poder, pelo menos as nossas estatais não seriam entregues assim. As reformas de previdência trabalhista não aconteceram, porque não aconteceu no governo do PT. Entre o PT e o PSL e o Bolsonaro, sou mais um PT. Porque essas mesmas coisas que o PSDB fez, o Bolsonaro faz. E promete fazer mais. E pelo fato de ser, digamos assim, estatista, então se coloca na balança e vê, pelo menos esse partido aqui não faria isso, tanto que deixa perda a vida. Ele se financia pelo mundo como um todo. Com dinheiro do Estado, claro, tem políticos maçons corruptos roubando, eles não roubam para si, roubam para a nossa família. Né? Existem políticos no Estado maçons e que privatizam os bens do Estado a preço de banana para laranjas da maçonaria, vale a pena lembrar isso, laranjas. Jorge Soros não passa de laranja da maçonaria. Bill Gates não passa de laranja da maçonaria. Não é o homem mais rico, é finge ser mais rico. Se eles quiserem tomar, que não queiram, né? Com certeza agora eles estão ouvindo, eles ganham um bom sistema de investigação. Um excelentíssimo sistema de investigação. Supera a Polícia Federal, supera a BIM, supera bem o FBI. Eu recebi visita do FBI em Camboriú em 2016. Eu tive lá onde eu trabalhava, um americano. Disseram que queriam um apartamento. Mas não era, ele não queria ver apartamento. Ele era do FBI, me olhou assim embaixo umas 2, 3 vezes. Pelas coisas que eu posto vendo na internet. Eu até queria saber se eu ver, cara, porque eu vi pela mídia que o filho do Bolsonaro estava com um policial americano naquele grupo de tiro, eu queria saber se era o mesmo policial, se era a mesma pessoa que teve lá em Camboriú em 2016. Ainda tem intenção de atentar? Não, isso termina aqui. Até não tenho mais permissão para fazer isso. O presidente Michel Temer? Não, na verdade dele eu nunca tive um desejo pessoal com o homem. A respeito do Michel Temer era um desejo meu e não dele. Não de Deus, era um desejo dele.
E, É um desejo meu, cara. em relação ao presidente, se eu sair daqui, você não teria. Não, hoje isso não mais. Na prisão, Adélio foi intimidado por outros detentos. Ele solicitou à justiça a transferência para o presídio no interior de Minas Gerais, onde mora sua família. O ex-garçom costuma dizer que deseja voltar a ter uma vida normal. Pode ter sido declarado inimputável, não há data definida para sua libertação. Muito bom o vídeo da Veja, né, aqui com a gente, participando da nossa live. Vamos fazer uma pequena repercussão aqui. Então, segundo ele, foi um pedido divino, né, essa facada no Bolsonaro, foi o Deus que estava na mente dele, né, o Deus que ele criou. Eu participo de missas aqui com a minha esposa, e uma vez o padre falou: quem é Deus, né, para você? Às vezes é um Deus que você cria, né, um Deus que aprova condutas que você tem e que nem são tão boas, mas dentro da sua cabeça é um Deus que você criou e está validando aquela situação. Então, ele não me pareceu um lunático, né, ele não me pareceu desconexo nas coisas que ele diz, e simplesmente deixa passar essa ideia de um fanatismo religioso, de que teve uma ordem divina para matar Bolsonaro, enquanto ele tinha um desejo pessoal para matar o Michel Temer. Ele fala contra a maçonaria, que também bate um pouco de frente com questões religiosas, né? Não é uma religião, mas é uma seita. Maçonaria, pelo pouco que eu conheço, é uma seita, né? Com pessoas que são convidadas para aquele clube de pessoas ali, e um ajuda o outro, até onde eu sei, e ele questiona a origem desse dinheiro. Então, por ser garçom, disse que teve aquela visita do FBI, soa um pouco meio paranoico, mas na minha visão, o Adélio ele é um extremista político. É assim que eu consigo ver por esse depoimento. Agora a gente tem um outro depoimento que ele deu logo que ele foi preso. Esse aí foi depois de um tempo, ele já estava mais centrado e tudo mais, mas esse daqui foi do julgamento dele. Então, eu vou cortar esse vídeo em duas partes, mas quem quiser continuar comigo aqui, fica, que vai valer a pena você ver esse outro depoimento do Adélio Bispo que eu vou colocar aqui para você. Se você vai deixar a gente, eu agradeço a sua participação, deixe o joinha se você ficou até aqui, mas eu duvido que você vai querer perder esse outro vídeo que eu vou passar aqui para vocês a partir de agora. Vamos compartilhar a guia e deixar aqui vídeo do Poder 360 de Adélio Bispo. Vamos colocar aqui para participação de todos no comentário, no chat. Fala, Adélio. Vamos ver se bate o que você falou nos dois depoimentos. Senhor Adélio, essa audiência de hoje é uma audiência de hoje, e o alvo dela não é tratar dos fatos que envolveram o crime que está sendo imputado ao senhor, é tratar do momento da prisão do senhor até agora, quais foram as intercorrências desse momento até agora. Então aqui não é o objetivo de produzir prova contra o senhor, não é nada disso. O objetivo mesmo é só colher essas informações, é um direito, é uma garantia que a lei traz para o senhor, essa oportunidade de falar com o juiz, sobre o momento da prisão e os fatos. O juiz parece ser jovem, um pouco de medo de falar com ele, cheio de dedos. Vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, porque é gravado, tá bom? Eu estou com muita dor na região das costelas, pulmões, eu não estou conseguindo falar muito alto. Se vitimizando um pouco, talvez depois de um certo incidente. Então, sugerindo que apanhou. Uma confusão muito grande. Ali fui espancado bem espancado a princípio mesmo, dominado pela polícia. Alguns militantes, né, da outra pessoa. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, senão o microfone está ligado. Depois do incidente, de um certo incidente, então, houve um tumulto muito grande. Eu fui mobilizado por um dos policiais ali presentes, né? E no chão eu fui bem espancado, região abdominal, pernas, enfim, costelas. O senhor foi espancado pela população que estava próximo do incidente? Pelos militantes, né? Pelos militantes que estavam lá. O senhor foi retirado dessa situação pela polícia militar, pela polícia federal? Olha, havia tantos policiais, havia policiais federais, havia policiais de civil, né? Havia vários policiais ali. Vários deles agiram, foi muito tumulto, não dá para saber, na verdade, nada. Então tá, e o senhor foi levado ali do tumulto para qual localidade? Havia um pequeno comércio fechado,
inclusive com um portão de grade. O senhor da viagem que queria me agredir também com um pedaço de pau, mas o policial, o barulho não obrigou, assim, desde que foi obrigou ele a abrir o portão para que eu entrasse. Não estou conseguindo acreditar isso. É que o microfone. Havia um portão, acho que de um pequeno comércio, né, que estava fechado, um portão de grade. Quando me colocaram ali pedindo, provavelmente pode ser concorrente, acho que também os policiais continuaram fizeram abrir o portão, para que eu entrasse me jogar ali para dentro e tentaram fechar. Me levaram para a parte de cima, depois foi chegando mais policiais, e aí começou uma série de interrogatórios. Ali, próximo ao local já do episódio, já na sede do polícia? Logo que aconteceu o episódio, tudo isso que ele está narrando, essa agressão e esse isolamento que fizeram com ele. Que polícia? Pra onde? Aí já foi estava presente polícia militar, mas eu fui. Perdeu o áudio. Esse microfone tá bom, hein? Vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal. Eu saí dali dentro de uma viatura, só não me lembro se ela era da Federal, que eu não me lembro, né? O camburão já estava aberto, então me jogaram ali dentro. Mas eu fui para a Delegacia de Polícia Federal diretamente. Diretamente para a Delegacia de Polícia Federal. Exato. Lá o senhor teve a oportunidade de falar com o advogado do senhor? Olha, mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, foi quando eu pedi que, né, me fosse dado o direito de ter um advogado. Tá muito ruim o microfone, né? Acompanhou o trabalho da Polícia Federal? Acompanhou em parte, né? Porque ele entrou e saiu, mas eu permaneci por muito tempo ali. Então, foi basicamente do final de tarde até as 2h30 da manhã. A Delegacia de Polícia Federal, o período foi muito extenso, né? Não teve presente durante o período todo. O senhor esteve lá. O senhor teve a oportunidade de falar com algum familiar ou pediu que alguém fizesse em nome do senhor? Na verdade, teve um policial ali que ele estava disposto a fazer isso, mas eu pedi que não, né? Até porque eu também não tinha número de cola, tinha na agenda do celular, o celular tinha sido levado. Aí eu pedi para que não. Por parte da polícia ali, o senhor sofreu algum maus trato, alguma agressão? O senhor foi torturado? Um policial assim, né, bem autoritário, né, ameaçando na saída da escadaria para entrar no camburão, também um soco, de um policial mais novo, também um soco. Aí pegaram e jogaram no camburão, mas eu não lembro qual foi também, muita tumulto, né? Tá, o senhor foi submetido ao exame de corpo de delito depois? Foi feito. Foi? Dentro da delegacia de Polícia Federal. Ontem mesmo? Ontem mesmo. Mais ou menos que horário você se recorda? Eu não consigo me recordar. Eu acho que aquele horário ele já deveria ser próximo de meia-noite, entre 10 e meia-noite, acho que era foi feito. Foi feito o exame de corpo de delito. Tá bom. O senhor foi então transferido para o Ceresp aqui em Foz? Qual a condição que o senhor tem instalado lá no Ceresp? Eu estou numa cela, ela não é numerada, né? Até hoje lá dirigindo, eu cheguei ali por volta das 3 da manhã, eu acho. Havia outros 6 detentos ali, né? Um deles acho que teve um alvará hoje. Então, quantos detentos? na cela tem 6, era 6, 7 comigo. A cela projetada para 2 detentos, né? Só tem 2 camas, na verdade. O senhor se sentiu ameaçado de alguma forma no Ceresp? Dentro da cela, não, pelo contrário. Né? O pessoal está naquela cela, pessoal, é o seguinte humano, entendeu? Todo mundo importa, todo mundo cometeu um delito, um erro aí, todo mundo se respeita, né? Todo mundo ali se respeita. A princípio, né, dentro do Ceresp ali, eu não sei se é o líder, não me recordo o nome dele, se fez muito desacato, digamos assim. Me chamou de bicha, me chamou de viado, disse que ia me colocar numa cela para ser estuprado por um negão, disse que eu tinha tentado matar os sonhos dele, o presidente dele, né, coisa dessa natureza. Aí me empurrando para a parede, pisando, eu estava descalço, pisando com cultura nos dedos do pé, coisa dessa natureza. Né? E muita humilhação verbal. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de relatar com relação à prisão do senhor? Não, o delegado, acho que foi isso, o delegado da Polícia Federal, foi muito educado, né, para colher todas as informações, quando sentei com ele, pessoa realmente muito técnica, muito inteligente, muito educado para conduzir o caso, né.
Não tenho mais nada a acrescentar. Vou passar a palavra à doutora Isânia, ela é procuradora da República, ela vai poder fazer algumas perguntas para o senhor também sobre a prefeitura. A defesa tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Pode? Passou a palavra, o som bem baixo, mas ela não quis fazer pergunta, procuradora. Eu peço que fique. A defesa também não. A senhora deve falar. O senhor. Boa tarde, senhora Adélia. É só se Agora sim. confessa que cometeu o crime e a motivação. Eu não gostaria que o senhor falasse em confissão nesse momento, não. A juíza impediu que ele confessasse o ato. Se ele não tem o motivo... Eu vou deferir só porque a pergunta é feita pela defesa. Se Perfeito, fosse excelência, porque a gente precisa de definir a questão de contato. a opção da defesa. Registrar. Um incidente, um imprevisto Imprevisto? que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos, correto? Em diferentes pontos. Digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto? Embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu. Vou reformular. O viés é político e religioso. Perguntando se o viés dele é político. As duas coisas, eu diria. Ele confirma. As coisas, entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado, literalmente. Ele confirma Me sinto ameaçado. o que a gente viu no outro depoimento, a Veja não, que a Veja que mostrou. o cidadão tem feito. Entendeu? Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente. Excelência. Senhora Adélia, a juíza lhe perguntou sobre a sua condição no Seref, no Instituto, no presídio onde o senhor se encontra hoje custodiado. Além dessa pessoa que o senhor se referiu como meio-líder, o senhor tem algum receio de hoje permanecer no interior do Seref aqui de Juiz de Fora? Olha, se fosse depender dos internos, não. Entendeu? Mas da maior parte dos agentes aí já é aquela intimidação contínua, a provocação, entendeu? Um outro ainda vai na porta da cela ali, mesmo que eu chegue na madrugada. Ainda fala algumas coisas, bate boca, né? Se posiciona politicamente muitas vezes ao lado da outra pessoa, entendeu? Só tem mais uma pergunta, só, excelência. Até para que eu possa fazer a magistrada esse requerimento. O senhor tem um histórico de uso de medicação de uso controlado, especificamente aquilo que foi passado por psiquiatra? Bem, eu já tomei diferentes tipos de medicamentos controlados, né? Tem um que eu não me recordo o nome, extremamente forte, muito pequeno, mas derruba, não vai mais do que 15 minutos depois que tem outro comprimido. Se não estiver deitado, cai mesmo. Extremamente forte. Né? Também já fiz uso do Pamelor 50, que ele é um pouco mais brando do que esse, embora tenha um efeito também muito forte, mas ele é um pouco mais brando do que esse. Fiz uso de um terceiro que eu já não me lembro mais. Entendeu? Atualmente o senhor faz uso de algum? Não, nesse momento... Eles querem saber se ele estava sob efeito de remédio quando agiu. Isso, a resposta dele é que não. Já há um bom tempo que eu não visito o médico, não. Nenhuma pergunta? Então a gente pode encerrar a gravação da escola. A gente vai... Aí eu vou abrir só para a gente ficar separadinho. 2 minutos para acabar a sessão. Eles queriam saber se ele era um maluco, como estavam falando,
Já perceberam que não. Aí a procuradora. Divide a cela com 6 a 7 detentos e que não teria sido tão bem tratado como deveria no Sereste. O único requerimento que o Ministério Público Federal tem nesse momento é que ele seja transferido para o sistema penitenciário federal, onde ele deve ser, obviamente, colocado numa cela, preferencialmente, inclusive, apartado dos outros presos, para evitar qualquer mácula à integridade física dele. O que a pessoa ri num depoimento sério desse, né? Defesa, Excelência, levando em Aí a consideração defesa do a Adélio. seriedade que o fato que envolve o nosso constituinte ratifica em total um requerimento do Ministério Público Federal e também levando em consideração que hoje tendo em vista essas circunstâncias que envolvem esse sucesso, ou seja, essa questão fática, requer que Vossa Excelência não aplique nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 ao nosso Constituinte por conta dessa questão da própria segurança. E essa transferência, esse roubo de transferência para o sistema prisional federal, nós ratificamos até porque isso vai facilitar o nosso requerimento, que tem espectro no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Segurança. Levando em consideração também o que foi relatado pelo custodiado acerca das questões pretéritas, anteactas envolvendo a rigidez mental, a defesa gostaria já de requerer a instauração de um incidente de insanidade mental e que Vossa Excelência concedesse, levando em consideração o CPT como fonte subsidiária da Lei de Segurança, para que a defesa possa indicar um psiquiatra como perito assistente da mesma. Alguém pode ter algum erro? Por hora, Que absurdo, né? A defesa quer porque quer tornar o Adélio um louco, um doente psiquiátrico, né? Um doente mental. Vamos às nossas considerações. Eu quero a sua participação aqui no chat, tá? Se você não deixou o seu joinha, por favor, deixa que esse vídeo vai ser entregue para outras pessoas. E, claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente tá rumo a 100 mil inscritos, graças a vocês, tá? Que querem saber a verdade assim como eu. O Adélio fala bem. O Adélio não hesita nas respostas em que são feitas as perguntas, ou seja, ele entende perfeitamente o que a juíza pergunta. Ele articula bem, ele fala olhando no olho, ele deve ter tomado uns gardenaus aí na vida, uns gardenais, gardenal, né, não tem plural, é marca, né, uns gardenal, mas isso não torna ele um maluco, mesmo porque eu conheço muita gente que toma um gardenal de vez em quando, um Rivotril, e não sai esfaqueando ninguém. O que eu acho, né, e penso que aconteceu, foi que ele tem muita simpatia pelo MST, teria que apurar a questão de afiliação política dele e tudo mais, ver se ele é um afiliado ou um filiado ao PT, mas ele tem ligação sim, ele tem simpatia sim com o PT, ele é contra o PT, até mesmo contra o PSDB, e contra o Bolsonaro ele é mais ainda. E o que eu sinto é que ele é um fanático político, ele gosta de falar do assunto, tanto que quando entra na seara política, no vídeo anterior, ele fala do Temer, ele fala de questões de políticos corruptos, do Bill Gates, de maçonaria, que dinheiro é desviado do governo para a maçonaria, para sustentar os maçons e tudo mais, e que o Bolsonaro seria uma ameaça para ele quando fala que ia armar os fazendeiros para evitar invasões de terra. Ele comprou o discurso como se ele fosse o salvador da pátria. Eu acho que o Adélio, ele surtou no sentido de que ele se engrandeceu no mesmo nível do presidente da República ou do futuro presidente da República. Para ele, ele era o cara que tinha que resolver o problema da nação antes que o presidente fosse eleito. E aí ele foi lá e enfiou uma faca para tentar eliminar aquele candidato. Eu não vejo ele mentindo. Se ele mente, ele é um muito bom mentiroso. Se tem alguém por trás dele, como muitos sugerem,
ele é muito bom mentiroso. Eu não estou falando isso com base no jornalismo. Estou falando isso com base em conceitos de programação neurolinguística que eu estudei um pouco. Eu não vejo mentira no depoimento dele, não vejo hesitação, não vejo demora. Ou ele está muito bem treinado para mentir, ou realmente, de fato, ele é um fanático político que viu o Bolsonaro como uma ameaça para ele, o que é uma baita de uma burrice o cidadão achar que um presidente eleito vai mudar diretamente a questão da vida dele, porque a gente tem que pensar assim, ó. O Lula é o presidente atual, né? O Lula vai poder mudar a minha vida? Eu olho lá o faturamento da minha empresa e porque o Lula ganhou, ele oscilou para baixo ou oscilou para cima? Não. O faturamento continua igual. O que aumenta é uma taxa ou outra, a gasolina, a carne, o gás. Mas se eu for e arrumar uma promoção no meu emprego, se eu estudar, batalhar para mudar o meu patamar e eu conseguir melhorar o meu salário, não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro que vai resolver. Então a gente tem que ter noção do nosso tamanho, né? Não é nós que somos os salvadores da pátria, nós somos um entre 200 milhões de habitantes aqui e vamos lá para Brasília como um homem-bomba e vamos explodir aquilo ali, que aí a gente vai resolver o problema do país. O que aconteceu com a Adélio foi isso. Ele surtou no sentido de falar, cara, se eu não resolver, esse cara vai me matar. Ele vai armar um fazendeiro e um dia eu vou estar junto com o MST e eu vou entrar e vou tomar um tiro, porque ele vai armar o fazendeiro. Então ele comprou o Bolsonaro, assim como muitos extremistas da direita compram, no sentido de que ele fazer uma arminha assim, né? Fala aí, esse cara aí é a favor de eu ter uma arma e sair atirando no meu vizinho quando eu discutir com ele. E não foi isso. A questão de liberar uma arma para o cidadão de bem é opcional. Ninguém veio obrigar eu a ter uma arma. Eu acho bom o cidadão de bem poder ter uma arma, assim como é nos Estados Unidos. O bandido chega para assaltar, lá, na verdade, nem chega para assaltar, né? Eu tive uma experiência recente fora do país, não tem assaltos violentos, quebração de vidro como tem aqui em São Paulo, o cara que te dá uma porrada para roubar seu celular. O que tem na Europa são furtos. Assalto, mão armada, pancadaria, violência para roubo não existe. Por quê? As penas são muito pesadas para isso. E é isso que a gente precisa ter. Agora aqui quando a gente fala, o cidadão de bem não pode ter uma arma, mas o bandido se vira e arruma uma arma, ele vai assaltar sabendo que não vai ter reação. E não é para ninguém reagir a nenhum assalto. Mas o bandido tendo a possibilidade da dúvida, quando aqui não temos leis fortes contra o assaltante violento, é muito bom. O benefício da dúvida, putz, será que aquele cidadão está armado? E aconteceu muito, né, de assalto, que o cara foi tentar pegar o cara dentro do carro blindado e o cara tirou de dentro para fora e acertou o bandido. Então são coisas que a gente viu quando teve a questão da liberação de armas aqui no Brasil. Então tudo tem que ser visto com bons olhos. Agora, o que não dá para ser visto com bons olhos é a liberação das drogas. A liberação das drogas, para o maconheiro fumar o beck dele à vontade, por aí, soprar e baforar na cara do seu filho que você está educando, isso eu não vejo com bons olhos. Então tudo é questão de conceitos, né? Se você, mesmo sendo da esquerda, vê com bons olhos a liberação das drogas ou não vê com liberação das drogas, tem conceitos conflitando com a sua essência política. Mas não é você que vai lá bater no Alexandre de Moraes, isso não pode. Não é você que vai esfaquear um ministro do STF, muito menos um candidato presidenciável. E ele tem que ser punido no rigor da lei, sim. Mas tem que ser mais ouvido como foi aí. Para aí sim tirarmos a conclusão de tudo isso que está acontecendo. Se você ficou comigo até aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, é muito bom ter você comigo, tá? Eu fico muito feliz mesmo. Faça como nossos governantes, pense apenas em você. E você sabe, se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Até a próxima, a gente vai continuar investigando até o fim.